Então, vamos lá. É interessante, assim, ouvir aqui a fala de vocês e observar, assim, o que eu estou trazendo de questionamento, né? Para que a gente possa alinhar e trazer uma resposta, assim, interessante essa pergunta com talvez outros olhares. Talvez outros olhares no sentido da gente enxergar o que a gente tem de possibilidades para fazer as nossas ações, né, no dia a dia do nosso trabalho, com o que a gente tem disponível na nossa mão. Então, eu acho que num foco inicial, para que a gente comece a pensar a respeito desse questionamento, a gente aqui vai pensar um pouco das modalidades que estão sendo oferecidas nesse projeto. Então, se a gente pega assim, para uma definição geral da parte de ginástica, aí vocês têm aí apresentando uma proposta que se melhora a aptidão física geral, incluindo resistência cardiovascular, força muscular, flexibilidade e coordenação motora. Quando a gente entra na modalidade do futebol, tanto futebol quanto futsal, a gente também entende que essa atividade ela vai promover a melhora do condicionamento físico, trabalhando as capacidades físicas, força, resistência, agilidade, velocidade, coordenação e flexibilidade. E se a gente faz assim uma análise dessas duas modalidades, a gente vê que na perspectiva do que se espera dessas modalidades, dessas atividades esportivas ou modalidades esportivas, como queiram explorar, se espera respostas comuns e que eu joguei aqui literalmente como palavras comuns sendo faladas nas duas, entre aspas, definições, que basicamente envolve força, resistência, coordenação e flexibilidade. Quando a gente entra na prática do jiu-jitsu que está presente, a gente busca informações a respeito, assim, numa pesquisa muito básica, ele informa que a prática regular do jiu-jitsu pode revelar a necessidade de aprimorar a resistência física. E quando a gente entra nessa mesma busca, pensando na capoeira, a resposta associa isso ao desenvolvimento de habilidades físicas e mentais, tornando-se uma atividade completa para o corpo e a mente. Então, se a gente pensa nessas duas modalidades, né, e associando elas ao que se estabelece assim como artes, né, artes não seriam artes marciais, mas assim as lutas e os aspectos culturais que envolve também uma atividade dessa, a gente, se for buscar definições comuns de palavras, basicamente se associa à palavra física, como estão aí apresentadas nas duas definições. Muito bem. Para que eu possa responder a pergunta que eu estou trazendo aqui nessa nossa reflexão, eu tenho que pensar como é que eu estou olhando o corpo. E nessa perspectiva associada às modalidades que a gente está aqui apresentando, principalmente onde alguma delas entram um aspecto que vai além de uma atividade física e envolve um aspecto cultural, óbvio que vocês todos podem dizer para mim, não, você está errado, porque todas elas envolvem um aspecto cultural, eu estou querendo dizer um aspecto daquela atividade vir de uma raiz cultural específica, né, digamos assim. A gente tem que pensar como é que a gente está olhando esse corpo no aspecto tanto de uma visão macro como uma visão micro, numa perspectiva do que eu tenho que olhar inicialmente, o que eu considero como macrocosmo, o que eu considero como microcosmo. Efetivamente, numa imagem dessa, eu posso ter na minha mente que eu vou considerar o macro tudo que está associado e pensando nessa característica do aspecto até cultural, associado externamente, o micro, o que eu estou visualizando no corpo propriamente dito. Então, eu vou começar a ver uma visão muito básica que assim, de uma maneira geral,
todas as respostas que nós tivemos aqui fazem associação ao corpo físico. E aí eu tenho que começar na visão assim do que é o corpo físico, como é que eu olho o corpo físico. Eu observo aqui nessa imagem uma ideia que o corpo físico é uma grande máquina que tem diversos sistemas para que absolutamente tudo funcione de forma perfeita e regular. Numa característica do termo macro e micro que a gente estava trabalhando aqui, nesse momento, nesse universo aqui, estou considerando o corpo sendo o macrocosmo, e toda a parte metabólica, de órgãos, de células, o microcosmos. Se eu penso algo assim, a primeira coisa que obviamente vem na minha mente, o que faz com que tudo isso se movimente? Numa ideia do que tudo isso se movimente, eu não posso deixar de jeito nenhum de pensar no único combustível, digamos assim. Não é o único, né? Porque se a gente for começar nos combustíveis, a gente tem que entrar na parte da respiração. Mas o combustível na perspectiva de fornecedor de energia que esse corpo físico estabelece. Nessa perspectiva, eu posso ter um olhar muito prático e direto, aonde eu posso associar um biotipo e, vinculado a esse biotipo, eu posso pensar ampliando essa perspectiva visual de um estado nutricional, em que eu olho o indivíduo e eu faço uma relação na minha mente de um estado nutricional. Numa ideia dessa, eu posso imaginar que eu estou num ambiente e numa população em que, né, vocês, assim, no dia a dia, estou aqui tentando imaginar a realidade do dia a dia do trabalho de todos vocês, principalmente ligado aí à atividade dos esportes, onde se espera aí alguns núcleos, uma quantidade de pessoas muito grande, e para atender a comunidade, obviamente, e as turmas, se não falhar a minha memória, de 20, 30, não me lembro quanto, mas vamos imaginar mesmo assim, de 10 a 15, já a partir de 6, já uma visão pelo time que se tem de tempo de trabalho. Eu posso olhar as pessoas e, no meu olhar diagnóstico, eu imaginar isso tanto associado, assim, a um aspecto de desnutrição, como eu posso olhar essas pessoas associadas a um aspecto de... eu queria usar um termo antes, mas assim, de sobrepeso, era o termo que estava faltando na minha mente, de sobrepeso e obesidade. Posso dizer aos senhores, a gente já tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos e a gente busca, essa é uma das propostas que eu apresentei, trabalhando em cima da base de dados que vocês têm das fichas dos alunos, onde naquelas fichas dos alunos possa-se ter a coleta de peso, altura e idade, e por ali vocês conseguem ter muito rapidamente uma perspectiva do que se estabelece como estado nutricional. Nessa ideia, eu posso ter essa visão macro, onde alguns dos senhores falaram aí a ideia do corpo vinculado ao peso, se a criança, botaram algumas associações de metabologia, de doenças, de desordens. Mas nessa ideia, eu também eu tenho que pensar no meu dia a dia, além... essa visão, além dela ir para um campo onde eu observo uma situação que eu posso ajudar a mudar no aspecto do biotipo do indivíduo, principalmente se eu estou aqui na visão do sobrepeso e do peso, e aí voltando à perspectiva do que eu falei, que a gente, o trabalho é pegar essas bases de dados muito rapidamente, logo no início, para em 2 meses, no máximo, no segundo mês, traçar um perfil nutricional para que vocês conheçam e observem o que pode ser trabalhado durante todo o ano para ajudar ao que se considera o estado nutricional ideal. A gente viu em alguns projetos que a gente trabalhou, literalmente,
desde desnutrição grave até a obesidade em nível mais alto. Em crianças, né, no trabalho que a gente fez, foi principalmente ligado a crianças. Então, assim, é importante a gente ter um olhar desse, diversos aspectos. Mas no nosso dia a dia ali, onde esses indivíduos chegam para fazer atividade física, além de eu ter essa visão da característica do biotipo, eu também tenho que me perguntar se esse indivíduo veio preparado para realizar aquela carga que eu estou imaginando que ele tem, associado ao que ele literalmente se alimentou. Ao mesmo tempo, eu tenho que também pensar se eu estou me preocupando, dependendo do que eu estou aplicando de carga durante uma atividade específica, se eu estou me preocupando com a hidratação desse indivíduo, porque aí vocês todos, muito mais do que eu, saibam que sabem que há, obviamente, a necessidade de uma reidratação de acordo com cada tempo de atividade física e modalidade aplicada também. E a questão é, na perspectiva de uma resposta a longo prazo, o que efetivamente eu consumo pós-atividade física numa ideia do que eu estou buscando com aquela atividade física. Então, eu estou olhando o corpo, uma visão do corpo físico, literalmente pensando no combustível que eu estou trazendo a ele. Então, resumidamente, se eu estou consumindo mais combustível do que eu estou colocando, ou se eu estou acumulando combustível aonde sem ter o gasto específico. Muito bem, olhando num aspecto geral, é algo para que eu pense. Aqui não vamos ter respostas para tudo, vamos ter reflexões no meu dia a dia, tudo que eu tenho que pensar e perceber que, às vezes, numa resposta diferente, eu possa trazer na minha memória algumas questões que a gente vai trabalhar aqui e enxergar o que está acontecendo na realidade daquele indivíduo naquele momento, que não precisa ser necessariamente em todo momento, né? Porque vocês estão no dia a dia com os seus alunos e cada dia é um dia, né? Muito bem. E aí, nessa visão, ok, já entendi o que o corpo físico pede para mim de combustível e como é que toda essa máquina funciona na perspectiva da atividade física. Então, basicamente, nós estamos falando aqui de exercício. E quando eu estou falando de exercício, eu estou falando, eu associo a isso todo um aspecto de desempenho físico e associo a isso ao que se caracteriza efetivamente ao estresse oxidativo, em função também do que eu vou estar dando de carga, do que eu espero para o aumento do desempenho, etc. e tal. A gente não vai entrar, não é o meu propósito, entrar especificamente em algumas rotas metabólicas, porque não é esse o meu propósito, mas é uma ideia de perceber algumas coisas aqui. Para que vocês entendam, esse diagrama, ele é um diagrama que foi trazido numa ideia realmente de ajudar a ilustrar o que eu estou querendo mostrar. Vocês estão visualizando aqui que ele caracteriza um caminho associado a um processo inflamatório e um caminho natural com a prática da atividade física, e isso, todas as referências que vão ser usadas aqui, elas todas estão associadas ao esporte, vão estar lá disponibilizados, que vocês vão acompanhar no final, para quem quiser depois ler mais profundamente sobre os assuntos. Mas o que a gente coloca, o que aqui está sendo mostrado? O que está sendo mostrado aqui é o benefício da atividade física no bloqueio bloqueando o estresse oxidativo no caminho associado ao aspecto inflamatório e promovendo o processo da respiração adequada. Muito bem. Nessa característica do estresse oxidativo, eu estou trazendo aqui para vocês algumas visões
de literaturas recentes associada ao exercício físico e ao estresse oxidativo. Então, essa literatura aqui, ela é um artigo de revisão sistemática, trabalhando exclusivamente com pessoas idosas e observando o impacto, né, o efeito do estresse oxidativo no exercício aeróbico. E aí, ele tem um propósito de analisar marcadores de atividade oxidante, né, dos marcadores oxidativos no organismo, e o que ele observa é que o resíduo, a atividade, o exercício aeróbico regular, ele promove a redução desses marcadores e ele aumenta a produção dos marcadores antioxidantes, ou seja, efetivamente, ele favorece reduzindo o estresse oxidativo. Mas ele chama bastante atenção em relação à análise que se deve ter associado a essa interpretação desses resultados. Na perspectiva de que se deve, primeiro que é uma revisão sistemática, eles mostram classicamente que os trabalhos que apresentaram esses resultados são trabalhos que têm um N que é um N aceitável, mas alguns reduzidos. E por que eles chamam atenção nisso, na minha visão, né? De uma maneira geral, observando aqui? Chama atenção nisso, principalmente em algo que foi mencionado aqui, a característica da individualidade. Obviamente, você pode considerar uma coisa geral, mas você tem que perceber no que você vai usar isso como um parâmetro para você, de dizer assim, olha, ok, então, atividade aeróbica regular, perfeitamente, vai trazer essas respostas para todos. Efetivamente, você tem que entender o que você está levando de carga dessa atividade aeróbica e que você está exigindo dessas pessoas para que você efetivamente tenha essas respostas como você espera. Muito bem. Numa outra perspectiva também, um artigo de revisão, ele faz uma análise em relação ao estresse oxidativo em pacientes com desordens metabólicas. Ele faz uma medida justamente de um marcador antioxidante que vai promover essa redução do estresse oxidativo. E ele tem como melhor, assim, como a melhor modalidade que promove isso sendo o Tai Chi e a Yoga, e a pior, da alta intensidade aeróbica. Muito bem. Efetivamente, a gente está fazendo mais ou menos o que o artigo anterior mostra, e aqui a gente observa, e todos os senhores sabem disso, que dependendo da carga aeróbica que se dá, você tem uma produção de compostos, de espécies reativas de oxigênio, que caracteriza o estresse oxidativo muito acentuada, e o organismo tem as suas defesas para o controle disso, para as suas atividades positivas disso, mas você também tem um lado negativo, e a gente observa muito claramente isso só de olhar para alguns atletas de alto rendimento, no que acontece visualmente nas suas estruturas físicas, quando eles, em função das suas idades, e quando eles saem desse ritmo. Só que a gente também tem que ter, numa visão dessa, uma ideia que uma coisa é eu olhar esses marcadores, olhar esses índices, pensando numa atividade física, no exercício físico, para efetivamente promover um controle de condicionamento físico para a manutenção da saúde, e a outra coisa é eu pensar nisso quando eu estou trabalhando numa perspectiva de competições para começar a ser um atleta
tanto de diversas modalidades, né? Porque tem o atleta amador e o atleta de grandes competições, aonde eu começo a ter uma total modificação e modulação do corpo. Então, isso é uma coisa, assim, bem importante para a gente pensar, porque foi até mencionado aqui num aspecto, assim, quando se trabalha com crianças, dependendo se for uma parte mais lúdica, e talvez nessa, assim, a gente tem um olhar que até nessas atividades mais lúdicas, a gente deve ter uma percepção do que a gente está promovendo de demanda para aquele organismo. Muito bem. Aí a gente entra numa característica em que podemos dizer que é um fator, um efeito colateral do estresse oxidativo, as lesões musculares, com certeza, correspondem a um desses efeitos, mas também a própria estrutura esquelética, onde a gente, às vezes, pode ter alguns parâmetros de fraturas muito frequentes, vinculadas também a uma carga excessiva e não controlada do organismo. Mas esse estudo que eu estou trazendo aqui para vocês é um estudo que ele fala sobre uma avaliação de lesões musculares de uma forma geral, associado à atividade física, não especificamente a uma ideia envolvendo nisso também o próprio exercício físico, e mostra que 90% dessas lesões estão vinculadas às contusões e às distensões. Aqui, a gente vai mostrar 2 trabalhos de modalidades que vocês vão talvez dizer assim, isso não é a nossa realidade no dia a dia, mas eu acho que são coisas que indiretamente a gente pode enxergar como um alerta para o que a gente efetivamente promove no dia a dia. Não só na característica do que eu estou fazendo dentro da minha sala de aula, como na perspectiva de quem é essa pessoa que está vindo para a minha sala de aula. Se além do que ela faz aqui, ela faz alguma atividade adicional e eu posso ter esse olhar também. Então, esse artigo aqui é um artigo em que ele chama atenção para uma modalidade muito comum e de grande popularidade que corresponde à musculação. E ele chama a atenção justamente pelo fato de ser uma das modalidades onde é muito comum que os praticantes, eles acabam fazendo essas atividades sem um acompanhamento profissional durante toda essa prática. E nessa perspectiva, eles mostra como sendo uma das grandes modalidades esportivas que estão associadas a lesões e principalmente vinculada aqui, no caso, a lesão mais comum e a mais incidente, no caso da musculação, é a tendinopatia de punho. Por que eu acho assim importante isso aqui para a gente ver? Eu acho isso aqui importante quando chama atenção um aspecto de uma prática de atividade física sem um acompanhamento profissional. Isso aqui, quando a gente está falando assim de uma turma grande e a gente está ali apresentando para essa turma um exercício físico, a gente talvez não consiga ter o olhar para garantir que todas as pessoas estão fazendo aquele exercício físico de forma correta e consciente. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de algo que uma coisa eu estar mostrando o que eu quero que faça, outra coisa eu estar visualizando esse movimento ali
das pessoas fazendo, mas todos os senhores aqui sabem muitíssimo mais do que eu não sou professora de educação física, eu não trabalho na área de clínica, eu trabalho na área de alimentos, mas eu sou nutricionista, sou farmacêutica, então eu tenho um conhecimento e, obviamente, a gente busca trazer o melhor possível para o senhor, mas todos os senhores sabem aqui muito mais do que uma coisa é eu estar com o meu braço aqui, a outra coisa eu estar com o meu braço aqui. E uma outra coisa eu estar com o meu braço aqui. Então, nessa visão, às vezes, na mesma brincadeira que todo mundo diz que conhece alimento e todo mundo se alimenta do jeito que acha que e acha que resolve tudo, todo mundo diz que sabe fazer ginástica. Eu já sei olhar, eu já sei repetir. A gente sabe que não é isso, e os senhores, muito mais do que eu, sabem que não é isso. E nessa perspectiva de pequenos movimentos que levam a movimentos contrários, a uma contração diferenciada da musculatura, a gente tem ali lesões e, exatamente como estão sendo colocados lá, as distensões musculares por falhas do indivíduo ao querer, como teve um colega que falou aqui, que o indivíduo vai além do limite. A gente, até nessa perspectiva de incutir na consciência do pessoal que a gente está atendendo, essa consciência do limite é um trabalho que eu entendo ser muito importante nesse olhar do corpo físico. Ser muito importante na minha dinâmica de trabalho, onde aqui alguns dos senhores falou, vários até falaram, de começar a pegar esse grupo inicial, conhecer o grupo, perceber como uma anamnese, uma conversa assim, entender quem é que está ali com você, mas não se esquecer que esse entendimento ele tem que estar presente sempre, até no planejamento, não só no planejamento que vai fazer, mas na percepção do que eu vou estar dando de atividade para aquele meu público, respeitando e querendo que eles tenham essa consciência de respeitar esse limite do corpo. Porque, e principalmente eu vejo isso assim na minha pouca experiência na área, eu vejo que isso é um trabalho muito importante, principalmente com as crianças. Essa conscientização é algo extremamente importante na minha visão, né? Muito bem, quando a gente olha aqui essa outra modalidade, que é o basquete, então ele fala que é um esporte que envolve uma série de movimentos complexos, que ele chama corridas, saltos, giros, fintas, arremessos, etc. e tal, e coloca como uma grande sensibilidade os membros inferiores. E nessa grande sensibilidade para o desempenho adequado, ele associa, obviamente, os riscos de lesões nos membros associados a esse esporte, principalmente nos membros inferiores. Muito bem. Onde a gente traz isso aqui? A gente traz isso aqui para algumas modalidades que nós temos aqui, né? Modalidade, assim, que às vezes a gente, nas atividades que se faz, a gente pode envolver corrida, pode envolver saltos, pode envolver arremessos, não no nível do basquete, mas imagino que algumas atividades no futebol e no futsal envolvem essas atividades de arremessos, de corridas, de saltos. A corrida, ela envolve, em alguns aspectos, a própria corrida na parte da ginástica, ela pode acontecer no sentido do que a gente está provocando ali, de carga e quedas, etc. e tal, e a maneira como tudo isso se movimenta. Então, eu acho também um grande alerta. Um alerta para que a gente observe qual é a realidade ali no nosso, no público que a gente está atendendo. Se a gente tem isso como uma experiência, os senhores, não sei, né, se os senhores têm uma vivência assim, da experiência de vocês,
o que vocês convivem com esse tipo de coisa e o que se pode fazer num olhar como esse. Então, dessa forma, a gente está observando aqui uma ideia de corpo físico que talvez seja a maneira mais enraizada de formação de todos nós da área de saúde, essa perspectiva do observar o corpo físico. E quando a gente está pensando numa ideia do que eu estou fornecendo de carga física, na pergunta que nós fizemos inicial, que o que nós estamos procurando, se eu, olhando o corpo físico, eu defino a carga de exercício que eu dou, nessa característica de olhar o corpo físico, como nós fizemos até agora, alguns dos senhores falou que não se definia, e eu digo que com esse olhar eu consigo perceber e consigo definir algumas coisas que eu vou orientar para o meu aluno fazer. Mas o corpo físico tem algo que também, assim, algo muito importante que comanda ele, mas ainda dentro da perspectiva do corpo físico. É quando eu olho o corpo físico com a mente. Numa ideia dessa, que eu observo o corpo físico com a mente, eu posso trazer para a minha memória algumas percepções. E aqui, o que a gente tem é uma associação da atividade física, que eu vou reforçar aqui associado a esse trabalho, vinculado às características, assim, aos aspectos psicológicos e vinculado aos aspectos psicológicos e a mudança de humor. E aí, quando eu olho isso, assim, esse trabalho, ele mostra efetivamente que qualquer tipo de atividade física, incluindo os exercícios, ele previne uma série de doenças e, associados a essas prevenções de doenças, ele também previne essa alteração dos transtornos de humor, que estão totalmente vinculados com esse olhar do aspecto da mente. Mas eu tenho um olhar adicional a isso para os senhores, assim. Que eu olhar não no que eu espero que traga de resposta, mas eu olhar o que eu estou recebendo do meu aluno. Aquele aluno que chega e eu olho para ele, eu estou conseguindo olhar para ele e enxergar no corpo físico como está a mente dele. Por um lado, isso é um trabalho que eu entendo que seja um dos mais importantes que os senhores fazem vinculados a esse projeto, a estes projetos que são aplicados nas comunidades e tudo mais, na minha perspectiva. Por quê? Porque é muito importante a gente pensar numa qualidade de vida associado a um bem-estar geral. E aí, numa visão dessa, a gente traz aqui para vocês, assim, um trabalho que a gente fez vinculado a um outro projeto, em que ele trabalha especificamente com a ideia do corpo perfeito, porque quando a gente pensa nesse lado da mente, uma das coisas que a gente pode pensar de imediato é se nós temos uma realidade no nosso dia a dia, onde aquele público que a gente atende está com essa perspectiva ligada o que ele considera como um corpo perfeito. E essa visão do que se considera como corpo perfeito pode trazer, assim, problemas muito delicados, e é o que nós vamos chamar a atenção aqui, para que a gente tenha essa perspectiva. Então, aqui, nesse trabalho, eles fazem uma associação, um trabalho feito com jovens obesos, onde eles observaram, obviamente, assim, essas relações da baixa de autoestima, depressão e ansiedade ligados a esses jovens obesos e a presença
E como é que eles, assim, se eles sofriam, se eram jovens que sofriam de bullying a partir dessa estigmatização desse quadro. E isso foi realizado e foi observado, obviamente, todas essas relações, e foi, assim, chega-se a uma conclusão nesse artigo, que é, assim, muito importante que os locais que eles consideram assim, né, escolas como um dos locais de apoio, e eu estou caracterizando que esses projetos correspondem também a um desses locais de apoio, ele pode ser algo que possa favorecer ou não num quadro vinculado a essa parte da discriminação e de bullying. O que a gente está querendo chamar a atenção aqui? A gente está querendo chamar a atenção aqui para que a gente possa ter um olhar e perceber se nós, na nossa, né, naquele grupo de sala de aula, no que a gente trabalha ali, a gente perceber se nós temos ali situações aonde a gente observe que algum indivíduo está sofrendo bullying associado a essa perspectiva do corpo perfeito, associado à perspectiva da perfeição do exercício físico, associado à perspectiva da forma que se apresenta em sala de aula, se penteou o cabelo, se não penteou, e a gente ter esse olhar, mesmo que a gente ache que a gente não tenha condições de fazer o trabalho assim, fundamental para isso, a gente tem condições de fazer algum trabalho para que isso não seja algo presente ali nas nossas salas de aula e se transforme como um exemplo a ser seguido, digamos assim. O que eu quero dizer é que aqui ninguém é psicólogo e nem está buscando isso, mas todos nós estamos lidando com indivíduos e a gente tem que ter um cuidado para que a gente possa... a gente tem que ter consciência de coisas que acontecem e a gente tem que ter um cuidado para que a gente possa minimizar essas sensações. Tanto para quem sofre, e a consciência numa perspectiva de respeito para quem não percebe que, de repente, numa brincadeira pode estar promovendo o bullying a algum colega. E a gente também ter, assim, uma consciência onde a gente tenha cuidado até na forma como a gente vai pedir para que as coisas aconteçam no dia a dia das nossas atividades, para que a gente não separe, assim, tipo, aquele que não está acompanhando tudo, que a gente tenha um olhar para que ele não se sinta excluído, para que a gente realmente tenha um olhar de inclusão em todos os sentidos. E nessa visão, eu entendo que aqui o apoio da equipe que cada um dos senhores tem, que até onde eu tenho conhecimento funciona assim, né, dos seus monitores e dos articuladores sociais de cada polo, assim, aí sim é uma consciência de um trabalho muito grande, porque o olhar deles de estar mais próximo vai ajudar todos nisso daí também. Muito bem, só para os senhores verem, assim, a importância do que eu estou falando na minha perspectiva, ok? Da maneira como eu visualizo, então eu trago aqui, assim, algumas informações associadas, assim, alguns trabalhos que eu peguei recentemente, vinculado aí a essa temática do bullying. Então, esse trabalho de 2018 faz uma análise também vinculada a muitas crianças e, obviamente, chega a algo, ele comprova algo que eu tenho certeza que todos nós aqui achamos isso extremamente, assim, que era claro a realidade dessa, que quanto maior a intensidade e a frequência do bullying, menor é a qualidade de vida da criança, em todos os sentidos, a gente consegue compreender o que isso provoca.
Esse trabalho aqui, ele foi realizado numa escola, nas escolas públicas em Olinda, e vocês veem aí um número grande de estudantes, onde a maioria era do sexo masculino, idade variando de 14 a 16 anos, e 23% dessa comunidade informava, né, que sofria de bullying, sofreu algum tipo de bullying nos últimos 12 meses que eles fizeram o trabalho. E essas crianças todas também foram avaliadas quanto ao seu estado nutricional e foi observado que havia um aumento das chances de bullying para as crianças que tinham um estado nutricional não adequado, principalmente vinculado ao excesso de peso. E não foi observado esse tipo de coisa para as crianças com baixo peso. Então, o olhar ligado a essa estigmatização do corpo perfeito é uma coisa importante da gente pensar. Aqui foi um outro trabalho que eu achei assim, super interessante, porque ele foi feito diretamente com os professores. Então, a ideia era que eles percebessem se esses professores, em suas aulas, em suas salas de aula, eles observavam, como é que eles observavam as interações sociais desses alunos, se eles tivessem, obviamente, de alunos obesos. Então, eles fizeram isso com 78 alunos de cursos de graduação que atuavam em sala de aula e como é que eles tinham essas percepções, né? Como é que eles viam isso no seu dia a dia em sala de aula. Então, em todas as turmas desses professores, existiam alunos com obesidade e todos eles percebiam que esses alunos tinham algum tipo de, sentiam alguma exclusão em relação ao grupo social. E, além disso, eles também percebiam que existia um preconceito e... Não, na verdade, não é isso. O que está sendo caracterizado aqui é que essa percepção só de se perceber um preconceito em relação a esses indivíduos com sobrepeso, obesidade, e associado a isso, só de perceber que esses indivíduos não eram facilmente integrados ali naqueles alunos, onde como é que fica fácil a gente observar uma coisa dessa? Fica fácil a gente observar isso se a gente faz alguma atividade em grupo e os grupos se formam e alguns nunca fazem parte desses grupos, né? As pessoas nunca querem alguns indivíduos em algum grupo e esses demoram a conseguir se interagir. Então, foi visto que quando existem situações dessa, obviamente há a possibilidade do bullying estar acontecendo ali também naquele meio social, mesmo que não se caracterize formalmente que aquilo é grande, ok? Muito bem. Então, a gente aqui, nessa visão do olhar, né, olhamos a ideia do corpo físico, a ideia do corpo físico com a mente, e estamos aqui imaginando ainda o indivíduo, e a gente trabalhou com a perspectiva assim, do que é o macrocosmo, olhando aquele indivíduo no microcosmo. E aí, eu peço que os senhores façam um exercício nesse momento de abrir a ideia e olhar o corpo como um corpo energético. Um corpo energético em que eu possa vincular sentimentos e percepções a essa perspectiva do que eu estou caracterizando como um corpo energético. O que a gente está colocando aqui? Obviamente que eu tenho como mostrar toda essa ideia dos sentimentos, né, toda vinculada a reações fisiológicas. Mas, quando a gente, assim, também tem algumas coisas que a gente, às vezes, não percebe por que aquele sentimento surgiu vinculado a algumas situações que vão fora do nosso contexto. Então, tentem visualizar isso numa ideia de um corpo energético.
numa ideia de um corpo energético, os senhores podem dizer assim, não, mas aí nós vamos, assim, pensar em algo muito além do que estamos acostumados nesse sentido. O que eu estou pedindo aqui, quando eu falo do corpo energético, também, talvez para vocês perceberem isso bem no dia a dia de vocês, vocês lidam, né, com as suas turmas numa frequência grande e num tipo de atividade que é uma atividade que tem uma interação muito grande ali também, né? Que é diferente, de repente, da gente estar aqui dando uma aula, né? Então, tem uma diferença muito grande, mas mesmo dando uma aula, a gente consegue perceber algumas coisas também. E aí é importante abrir essa perspectiva para enxergar sinais que possam sinalizar para os senhores que aquele indivíduo, de repente, naquele dia, ele precisa de alguma coisa um pouco além, em que eu vou, nesse do pouco além, o tipo de atividade que eu posso fazer possa trabalhar outras coisas, em que efetivamente ele sai dali com uma outra energia, digamos assim. E para vocês não acharem que isso é algo assim muito fora do padrão, mostrando aqui para os senhores uma literatura muito recente em que eles trabalham com a ideia da física quântica vinculada à medicina. E, efetivamente, eles mostram toda uma visão do campo quântico associado ao tratamento de doenças. Se eu estou numa resposta dessa, que o campo quântico, eu consigo, tratando o campo quântico, eu consigo tratar patologias, obviamente, eu estou observando uma reorganização desse campo quântico. E se eu olhei, no meu olhar do corpo físico, uma ideia que eu vejo que o exercício físico, ele previne, e nós vimos lá metabolicamente, ele previne todas as doenças e auxilia no processo de uma terapêutica, como eu não vou conseguir observar, e obviamente eu entendo que eu consigo perceber efetivamente que o exercício também está trabalhando nesse campo quântico. E então, é importante quando eu estou, assim, isso tudo que eu estou falando é o que está aqui escrito, e numa perspectiva do que nós vamos ter aí no futuro, numa visão dessa. E isso tudo que eu estou falando aqui, talvez faça com que a gente consiga realmente olhar essa pergunta e ver se, no momento, e aí vem esse exercício que nós vamos aproveitar aqui os minutos finais do nosso encontro para bater esse papo, eu tinha uma resposta, né? Tipo assim, não era uma resposta, eu veio na minha cabeça algo a respeito desse assunto para responder essa questão, e com o que a gente está trazendo aqui, em que eu olho o meu corpo como um corpo físico, em que eu olho o meu corpo como um corpo que, além de ser físico, eu tenho uma mente ali trabalhando, então eu tenho as coisas acontecendo ali no meu universo mental, e nesse corpo eu também tenho um campo quântico ali, eu enxergo que, num olhar que eu vejo desse meu indivíduo, eu consigo sim pensar no que eu vou promover de exercício. E o que eu vejo que talvez seja de mais relevante para mim é que eu tenho que ter um controle aonde, e isso eu digo para os senhores, no nível que eu trabalho, que não é o nível físico, mas é o nível do ensino. Eu tenho que ter um olhar em que eu tenho que ter ali o que atende a todos, o que promove um incentivo
para aqueles que estão ali ainda não no ritmo que eu quero de desempenho, agora eu vou falar no universo que eu estou falando aqui, e também o que incentiva para quem está num desempenho mais avançado. Então, eu tenho que perceber isso e trabalhar na minha sala de aula, na minha atividade, em que aquele conjunto de indivíduos que estão ali, eles não são únicos. Assim, aquele grupo, eu não posso enxergar ele como apenas um grupo. Eu tenho que atender aquele grupo da melhor forma possível durante o meu planejamento de semana para que todas aquelas pessoas sejam individualmente desenvolvidas em todos os sentidos que eu caracterizo nesse desenvolvimento do que eu pretendo no meu dia a dia ali de atividade física. E nesse sentido, eu enxergo que o que eu estou ali fazendo e promovendo num campo vinculado ao trabalho do corpo em si, é promover um corpo e uma mente saudável. E se eu promovo um corpo e uma mente saudável, eu trabalho no campo físico e quântico, com certeza absoluta, e eu observo isso, a ideia de um corpo feliz. E na atividade dos senhores, isso eu acho assim uma alegria, que é um pouco diferente da minha, né? Porque a gente está em sala de aula, ensina lá uma coisa, o aluno não gostou, nem todo mundo sai feliz mesmo que você conta uma piada. Mas na atividade dos senhores, eu enxergo assim, é muito difícil, e acho que os senhores devem buscar sempre isso. O aluno pode até chegar meio amuado na sua sala de aula, mas ele deve sair feliz da sua sala de aula. E numa característica, quando eu disse assim, que a gente busca ali, mas eu sei que o sair feliz, ele vem embutido de uma série de coisas em conjunto, porque mesmo as atividades e as modalidades que não estão sendo ali caracterizadas como modalidades de equipe, num trabalho que se faz, como esse que a gente está visualizando aqui, em que eu olho o grupo, vejo as individualidades e trabalho conjunto, eu estou, até na minha sala de ginástica, eu estou trabalhando com equipes, e isso também faz com que as pessoas assim, se aprimorem nas suas relações sociais, o que é extremamente positivo e bom para todos. E aqui eu trago assim para os senhores também alguns trabalhos que a gente já tem, são e-books que a gente desenvolveu, que eu acho que ajuda bastante numa ideia mais aprofundada ligada à parte de nutrição, acesso gratuito e livre para todos. E nessa guia aqui de práticas integrativas complementares, onde eles mostram algumas coisas que possam ajudar até, às vezes, para algumas orientações. Eu desconhecia, desenvolvi isso com 2 alunos que eu orientei, que eram da enfermagem, desconheci algumas coisas que o SUS tem obrigação de oferecer e oferece em alguns campos, então também deixando aqui para os senhores conhecerem, podem ajudar os senhores assim, a orientar aos seus alunos e famílias dos seus alunos, como a si próprios. E aqui todas as referências disponibilizadas. E eu agradeço aqui a atenção dos senhores.